Dolph Lundgren é mais conhecido no mundo como Ivan Drago, o terrível gigante russo que matou Apollo Creed no ringue de boxe e quase fez o mesmo com Rocky Balboa. Vem comigo para conhecer um pouco mais sobre a vida desse gigantesco ator e lutador. E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema. Eu sou o Félix e hoje irei falar algumas coisas que você provavelmente não sabia sobre Dolph Lundgren. Ele teve uma vida incrível em todos os sentidos, desde a época que ele escreveu como um nanico na infância, até se tornar um cara muito estudioso. Ele também foi campeão de artes marciais, foi guarda-costas de celebridade e também foi modelo. Ele fez tudo isso bem antes de se tornar o ator que é hoje. Ultimamente, ele tem passado mais tempo atrás das câmeras como produtor, mas, inevitavelmente, ele sentiu falta de atuar. Então, ele fez o seu retorno nos filmes da franquia dos Mercenários e filme Creed 2. E após esses dois filmes, ele fez uma aparição em Aquaman. Com seu retorno aumentando nas telonas, pode ser que seja a hora de revisar algumas coisas que você provavelmente não sabia sobre ele. Ele é sueco e fala 7 idiomas. E antes que alguém pergunte, nenhum deles é russo. Talvez seja por isso que ele não fala muito no filme Rocky 4. Lundgren afirmou que pode falar inglês e sueco fluentemente, e em menor quantidade, francês, alemão, italiano, japonês e espanhol, mas não é fluente em 5 idiomas, como muitas vezes foi relatado. 2 filhas. Em 1994, Dolph Lundgren casou-se com Annette Kjærgaard, nascida em 1966, uma designer de joias e estilista de moda em Marbella. Antes do casal se divorciar em 2011, eles tiveram 2 filhas, Ida Sigrid, que agora tem 25 anos, e Greta Eveline Lundgren, de 20 anos. As meninas foram criadas fora de Hollywood para lhes dar uma vida normal. Ele era um fuzileiro naval. Um pequeno fato sobre a Suécia que você provavelmente não saiba é que o país tinha o serviço militar obrigatório para os homens. Essa obrigação iniciou em 1901 e foi até 1910. Atualmente, o serviço militar não é mais obrigatório. Quando Lundgren atingiu a maioridade, ele cumpriu seu serviço obrigatório de 1 ano no Corpo de Fuzileiros Navais na Escola de Patrulheiros Anfíbios. Infância frágil. Isso provavelmente será uma surpresa para muitas pessoas. Basta olhar para ele. O cara tem 1,98 m de altura e pesa mais de 90 kg. Lundgren diz que, quando ele era criança, ele era inseguro e sofria de alergias. Ele se descreveu como um fracote. Isso mudou quando ele começou a treinar artes marciais e levantamento de peso na adolescência. Ele foi para a Austrália para estudar. Ele é um gênio, simples assim. Dolph Lundgren pode ser um dos homens mais inteligentes do mundo. Depois de se formar no ensino médio com nota máxima, ele passou algum tempo nos Estados Unidos. E na década de 1970, ele tinha várias bolsas acadêmicas. Lundgren frequentou a Washington State University, a University of Sydney, a Clemson University, o Royal Institute of Technology em Estocolmo e o Massachusetts Institute of Technology, campeão de karatê. Além de ser um gênio, Lundgren conseguiu encontrar tempo para se tornar faixa preta, e foi mais além, pois ele é faixa preta segundo Dan de karatê. Para quem não sabe, esse é o 2º grau da faixa preta. Ele também foi campeão em alguns torneios. Ele foi campeão da equipe sueca de karatê Kyokushin e foi um desafiante formidável no torneio aberto mundial de 1979. Ele venceu os campeonatos europeus em 1980 e 1981 e um torneio de pesos pesados na Austrália em 1982. Ele colocou Stallone no hospital. Stallone pode ter se arrependido de ter escolhido Lundgren quando as filmagens de Rocky 4 começaram. Durante uma das gravações, Lundgren mandou Stallone para o hospital. Isso aconteceu porque Lundgren e Stallone decidiram lutar sem o uso de dublês. Isso terminou com Stallone levando um soco de Lundgren que o colocou no hospital, e as companhias de seguro pensaram que Stallone foi atropelado por um carro, pois os ferimentos que ele sofreu jamais poderiam ter sido causados por um homem. Ele era guarda-costas. Enquanto Lundgren se preparava para se mudar para Boston, ele trabalhava como segurança em Sydney para conseguir algum dinheiro. Enquanto trabalhava, ele foi flagrado por uma agência que fornecia proteção pessoal para celebridades e recebeu uma oferta de emprego. Lundgren aceitou e se tornou o guarda-costas de Grace Jones, que mais tarde acabou namorando com ela. Invasão de domicílio.
No início de maio de 2009, a casa de Lundgren foi invadida por 3 ladrões mascarados que amarraram e ameaçaram sua esposa. Mas fugiram quando encontraram uma foto de família e perceberam que a casa era propriedade de Lundgren. Sim, o homem é tão intimidante que uma foto dele fez os invasores correrem da casa morrendo de medo. Olha só como são as coisas. Eu já estava editando esse vídeo quando descobri que Dolph Lundgren luta há 8 anos contra o câncer. Ele contou a história de sua batalha no programa do YouTube In Depth with Graham Designer. Eles encontraram um tumor. Eles não sabiam o que era, apenas um tumor no meu rim, e retiraram em Los Angeles em 2015. Mas aí fizeram uma biópsia e era canceroso. Aí eu fiz exames a cada 6 meses, depois anuais, e estava bem por 5 anos. Entretanto, o astro contou que em 2020 os médicos encontraram mais tumores. Eu estava na Suécia e tive um tipo de refluxo gástrico. Então eu fiz uma ressonância e eles encontraram alguns tumores na área. Após uma nova cirurgia de retirada, o ator achava estar bem o suficiente para trabalhar. Ele entrou para o elenco dos Mercenários 4 e Aquaman e o Reino Perdido. Contudo, diante da descoberta de novos tumores, dessa vez no fígado, pulmões e rins, os médicos o aconselharam a dar uma pausa na carreira e passar mais tempo com a família. Isso fez Lundgren perceber a gravidade da situação. Então eu perguntei para ele, quanto tempo você acha que eu tenho? E ele falou, acho que uns 2 ou 3 anos. Mas dava para perceber na voz dele que ele provavelmente pensava que era menos tempo. Dolph Lundgren busca segunda opinião. Felizmente, Dolph Lundgren procurou uma segunda opinião. Após uma bateria de exames, descobriram que os tumores tinham uma mutação capaz de ser atacado com medicação. Então 2022 foi basicamente ver esses medicamentos trabalharem. E finalmente, os tumores encolheram quase 90%. Agora estamos no processo de remover o tecido cicatrizado que sobrou desses tumores. Lundgren concluiu expressando gratidão pelas pessoas à sua volta e mostrando esperança nos remédios, mantendo o câncer em xeque. Já que tu assistiu o vídeo até aqui, que tal deixar um like para fortalecer o canal? E se você não for inscrito, já te inscreve. E não esquece de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado, pois eu sempre irei falar sobre as novidades e curiosidades dos filmes e séries. E também irei falar dos artistas envolvidos nas produções. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!